Olá, bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Desta vez com Nuno Montes da Silveira, provavelmente conhecido de muitos daqueles que nos estão a ver e a ouvir. Obrigado, Nuno, por teres aceito o convite para estar aqui na conversa connosco. Obrigado, Filipe, por nos acompanhares nesta conversa. O Nuno, como muitos sabem, é advogado, 38 anos, se não estou em erro. Foi um dos fundadores da SPO, a Sociedade Portuguesa de OVNIologia. Certo. É uma pessoa, enfim, que desde muito novo esteve sempre interessado na temática OVNI, passou por diversas associações, fez parte da APPO, foi um dos fundadores também da APO, em Lisboa. A SPO acabou por desempenhar um papel interessante na OVNIologia portuguesa, teve uma grande exposição. O Nuno fez parte ou participou em diversos programas seja da RTP, da TVI, da SIC, na SIC Radical, Cabaré da Coxa, o curto-circuito também, se não estou em erro. E portanto organizou também uma exposição do Outro Mundo, se não estou em erro, num centro comercial em Lisboa, ou nas edições de Lisboa. Participou em congressos no Brasil, não sei se enquanto participante ou enquanto observador, mas em Curitiba, em Minas Gerais. Portanto, tem um currículo assinalável e que faz sentido, enfim, relembrar a todos aqueles que eventualmente possam estar esquecidos. Deu também já várias palestras, seja cá em Portugal, seja fora. E, portanto, faria todo o sentido, obviamente, falar com o Nuno. Uma vez que ele tinha sido já entrevistado num outro programa, quisemos deixar aqui um certo lag de tempo para falar com ele, para não sobrepor os convidados. E, portanto, Nuno, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo a falar. Conta-nos um pouco, no fundo, o projeto SPO, porquê ter surgido, uma vez que tinha estado ligado com outras duas associações prévias, e portanto, porquê este caminho, enfim, e já agora também o porquê do interesse nos OVNIs, não é? Bom, antes de mais quero agradecer o convite que me fizeram, dar a oportunidade de falar neste vosso projeto que é altamente meritório. E respondendo aqui à pergunta, bom, como eu já disse, eu de facto não sei explicar o meu interesse pela temática OVNI, ela apareceu desde pequeno e felizmente tive a oportunidade de, durante alguns anos, dar o meu pequeno contributo para a investigação e para a divulgação do fenómeno. Portanto, desde muito pequeno que comecei a interessar-me, como já disse, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, contactei a APPO, na altura presidida pelo Vítor Moreira, com quem ainda me dou e que está agora a iniciar um projeto nos últimos tempos. O CIFA. Exatamente. Depois a APPO acabou por se extinguir meados dos anos 90. Na altura, pelo menos do meu conhecimento, não havia nenhuma associação que aceitasse membros de fora. Na altura havia a CNIF, na altura creio que no final dos anos 90 ainda era CNIF, depois no início dos anos 2000 passou para a SPEC e depois para a STEC. Portanto, eu não tinha na altura a possibilidade de falar diretamente com o professor Joaquim Fernandes e fazer parte desse grupo, e portanto vi-me na contingência de criar a minha própria associação. E em outubro de 99 eu tive a oportunidade de conhecer numa palestra de um amigo que nós temos em comum, Francisco, que é o Pablo Villarruba Mauso. Ele veio cá a Cascais dar uma palestra, e nessa palestra eu conheci o Luís Aparício e conheci o Pedro Salgado. Depois a nossa amizade acabou por crescer, e em 2001, depois de muitas reuniões e de falarmos num projeto comum, acabámos por fundar a Associação de Pesquisa OVNI, que no fundo era uma espécie de homenagem à APPO, porque o Luís Aparício era também membro da APPO. E portanto nós entre 99 e 2005, no fundo fomos trilhando algum caminho, fomos criando o nosso próprio espaço, fomos fazendo as nossas próprias investigações, fomos criando o nosso site, tivemos alguma relevância também na comunicação social, o que nos permitiu na altura, obviamente, ter mais acesso a mais testemunhas e fazer mais investigação. E depois tivemos também, e aí o mérito é todo do Luís Aparício,
a oportunidade de, todos os meses, fazer um encontro com várias pessoas e com várias temáticas, o que nos possibilitou também que mais pessoas se nos aproximassem e que depois acabassem por se tornar amigos e acabassem por se tornar também investigadores, o que nos permitiu também dar uma abrangência maior na investigação desse fenómeno. Depois, em 2004, como tu disseste, eu fui para o Brasil, portanto eu fui fazer o equivalente ao Erasmus, fui fazer lá um semestre. No Brasil, depois até podemos aprofundar ainda mais essa temática. Conheci muitos e bons investigadores, alguns que inclusivamente até já foram entrevistados por vocês, como obviamente o G. Vaerd, mas também o Jackson Camargo, porque o Jackson Camargo vivia em Curitiba e na altura eu estava a viver em Curitiba e portanto privei muito com ele e tivemos até a fazer algumas investigações e fomos até locais de observações do chupa-cabra e falar com algumas das testemunhas. E portanto eu tive a capacidade e o privilégio de perceber como é que se fazia na altura a ovniologia no Brasil. E percebi que era uma coisa muito mais profissionalizada, que era uma coisa muito mais organizada, que era uma coisa muito mais dinâmica e tive a oportunidade de aprender com os melhores, não só na questão da investigação, não só na questão da divulgação, mas também na organização de eventos e de como é que os eventos, como é que as temáticas devem ser abordadas nos eventos. Quando regressei depois, em 2000, no final de 2004, início de 2005, a Portugal, de certa maneira tentei transpor para a APO muito do que eu tinha aprendido com a ovniologia brasileira. O que acontece é que na APO havia, no fundo, 3 personalidades que tinham maneiras diferentes de ver a ovniologia e que de início era interessante porque éramos capazes de nos complementar, nomeadamente o Luís Aparício tinha uma visão mais espiritual, mais esotérica, mais realismo fantástico dos anos 70, muito virado para Lobsang Rampa, a teoria da Terra Oca, o que não era obviamente a ovniologia com a qual me identificava e com a qual eu queria continuar. Depois tínhamos o Pedro Salgado, que tinha uma visão da ovniologia mais perto da minha, mas que era se calhar uma visão muito anglo-saxónica, portanto muito virado para o caso Roswell, muito virado para a Área 51, portanto tudo isso que estava muito em voga no final dos anos 90 e início de 2000, e eu no fundo era um bocadinho a síntese disso tudo, mas a pender claramente para uma investigação mais cética, para uma investigação mais científica, para uma investigação mais objetiva. Pronto. E chegou a um ponto em que percebemos que estas visões dentro da APO não eram compatíveis e estavam a criar muitos atritos internos e portanto a associação estava numa altura em que entretanto também entraram outras pessoas que também tinham pontos de vista um bocadinho diferentes e portanto chegou ali uma altura em que, isto em 2005, em que chegámos à conclusão, ou que eu cheguei à conclusão que as duas visões não eram compatíveis, tínhamos objetivos diferentes, tínhamos metodologias diferentes e portanto na altura eu decidi afastar-me da APO e comigo saíram também alguns dos elementos que trabalhavam connosco na altura e que no fundo nós depois de falarmos juntos acabámos por chegar à conclusão que o caminho a seguir era criar uma outra associação com um pendor claramente mais científico e mais objetivo. E foi isso que nós fizemos com a SPO, com a Sociedade Portuguesa de Ovniologia. Portanto, a Sociedade Portuguesa de Ovniologia, no fundo, é oriunda de uma cisão que houve com a APO da ala que se identificava com outro tipo de investigação e de ovniologia. Pronto. E foi isso. E, portanto, nós, apesar de na altura sermos uns miúdos com 20 e poucos anos, ainda a acabar os nossos cursos, a verdade é que, por muita sorte, é essencialmente sorte, conseguimos ter alguma visibilidade que nos permitiu depois ir crescendo, portanto, e fazer aquilo tudo que o Francisco há pouco referiu, desde palestras nacionais, palestras internacionais, desde aulas, chegámos a dar aulas em faculdades e em escolas, chegámos a fazer exposições, chegámos a fazer conferências internacionais, chegámos a publicar um livro, chegámos a fazer artigos para a revista UFO, artigos online, no fundo, na altura quando nós criámos a SPO nunca achámos que conseguiríamos ir tão longe. Mas, de facto, foi ali uma conjugação de fatores, de sorte, de trabalho, de dedicação, e que nos possibilitou, durante 2005 e 2012, darmos o contributo possível daquele que era o nosso ponto de vista, que era a melhor maneira de investigar e de divulgar a ovniologia. Pronto, e foi isso que nós tentámos fazer. Depois, em 2012, por uma série de razões, a SPO acabou por encerrar ou pelo menos diminuir substancialmente as suas atividades, ao ponto de hoje em dia, portanto, ela no fundo não existe, não é? Portanto, a SPO já não existe
e se querem que diga, acho que dos investigadores da altura, acho que não há ninguém que esteja propriamente ativo neste momento. Bom, basicamente é uma situação que ocorre muitas vezes, que é o confronto com a realidade, não é? Como se, de facto, de repente começamos a trabalhar cada um na sua área profissional, uns casam, têm filhos e uma pessoa deixa de ter tempo para os hobbies, digamos assim, não é? Porque... Sim, mas neste caso não foi só isso, neste caso foi também nós acharmos que chegámos a um ponto, com os meios reduzidos que nós temos, não é? Em Portugal a investigação de ovnologia, do fenómeno OVNI, quer dizer, é feita por amadores, não há dinheiro, não há fundos, não há ninguém que patrocione, não é? Portanto, no fundo nós também percebemos que nós não íamos conseguir dar muito mais do que aquilo que nós já tínhamos dado. Certo. Pronto, a verdade é essa. E portanto acabámos, pelo menos eu falo a título pessoal, acabámos por perceber que se calhar nesta altura das nossas vidas o dinheiro e o tempo e o esforço que nós íamos dedicar à ovniologia não ia ter os devidos retornos. E portanto acabámos por considerar que se calhar era um esforço um bocadinho infrutífero. Obviamente que a nossa investigação também nos levou a ser um bocadinho mais céticos face ao que nós éramos quando iniciámos, e eu falo por mim, quer dizer, eu quando começo a ovniologia em criança e sobretudo quando criei a APO tinha uma visão da ovniologia diferente do que tenho hoje e portanto foi também uma aprendizagem que nós fizemos e chegámos à conclusão que de facto não valia a pena fazer a investigação nesses moldes. E felizmente parece que neste momento estão a aparecer outras pessoas e estão a aparecer outros projetos os quais eu já ofereci para me ajudar naquilo que me fosse possível ajudar, mas não de um modo muito ativo. Mas é bom ver que, não obstante, cá em Portugal uma capacidade de renovar os investigadores, ou pelo menos recuperar aqueles que já estiveram mais afastados e que agora voltam com novo ânimo e com mais energia, e espero que esses novos projetos sejam todos projetos de sucesso. Claro, faz sentido. O Pedro Salgado, no fundo, também acabou por acompanhar-te depois saindo da APO para a SPO. Sim, o Pedro até chegou a ser, na altura eu era presidente, o Pedro chegou a ser vice-presidente, e foi sem dúvida uma pessoa muito importante na constituição da SPO, e foi uma pessoa que de facto tinha uma capacidade muito, muito grande de se explicar e de divulgar o fenómeno OVNI, e também uma capacidade muito empática de falar com as pessoas e conseguir desbloquear aquilo que às vezes é a reticência das pessoas em falar destes assuntos. Mas é alguém que também neste momento está afastado da ovniologia, eu segundo creio, ele agora é jornalista freelancer, está a fazer aquilo para o qual estudou e aquilo que verdadeiramente gosta, mas de facto durante o período da SPO foi das pessoas mais influentes, sim. Muito bem. Filipe. Eu gostava que o Nuno nos falasse um pouco das diferenças que encontrou na investigação feita no Brasil com a investigação feita cá em Portugal e o que é que pode ser feito a nível de investigação em Portugal para melhorar a investigação já existente. Bom, o Brasil é um país espetacular. É um país que, não obstante as grandes dificuldades que tem, desigualdades sociais e também de financiamento, é um país que tem uma energia que Portugal neste momento não tem. E eles conseguem com muito pouco fazerem muito, o que é uma coisa extremamente interessante, porque se nós formos ver a quantidade de investigadores que há, de investigadores que têm livros publicados, de investigadores que têm sites constantemente atualizados. Na altura eu lembro-me que um dos grandes investigadores que eu conheci, que era o Carlos Alberto Machado, ele inclusivamente tinha feito documentários em VHS do seu próprio bolso, em estúdios, ou seja, aquilo era outra realidade. Se eles tinham meios de amadores, eles conseguiam fazer um trabalho muito profissional. Mas eu estou a falar muito da ovniologia centrada à volta da revista UFO, porque depois há outras ovniologias e há outros tipos de grupos e há outras maneiras de ver mais espirituais, mas aquelas pessoas com quem eu lidei mais eram pessoas com as quais eu também me identificava, com uma investigação mais objetiva, mais assente nos factos do que em especulação e em espiritualidades e em filosofias desse tipo. Mas muito baseados também naquilo que eles sempre idealizaram, que é como é que se diz, o protótipo dos Estados Unidos, não é? Portanto, eles sempre se identificaram muito e pretendem ser algo semelhante àquilo que é os Estados Unidos, e portanto é algo que é motivador também para eles, não é? Sim, isso é verdade. Mas eles têm uma capacidade, e o trabalho do GVR daí é admirável, porque eles têm uma capacidade de forçar
o governo a divulgar informação, documentação, tem a capacidade de astronautas se associarem aos projetos, militares, conseguirem obter fotografias e relatórios que eram secretos, como no caso da Operação Prato, por exemplo, no caso de Varginha, que eu tive a oportunidade de visitar. Aliás, a minha primeira palestra no Brasil foi inclusivamente no primeiro UFOMinas, que foi um evento realizado em Varginha, e aí tive a oportunidade de facto de fazer a palestra, e foi quando conheci o Gevaerd e a maior parte dos investigadores, e de facto é engraçado ver como é que eles conseguem fazer tanto com tão pouco. E em Portugal as coisas infelizmente não são assim. Nós, apesar de tudo, não nos conseguimos associar tanto como eles conseguem associar, não conseguimos colaborar tanto como eles conseguem colaborar, ainda que eles tenham muitos problemas de ego, isso é verdade, isso acontece em todo o lado. Não é, exatamente, em todo o lado, no mundo inteiro, não é só... E acontece em todo o lado. Pronto, e lá com uma visibilidade em Portugal, ainda é não há dúvida que é um nicho. Sim. É um nicho de um nicho, é uma coisa minúscula. Sim. Sim. Mas também há muitos egos e também há muitos investigadores, pelo menos eu falo do meu tempo, que não podiam um com o outro, e ciúmes e invejas, e isso infelizmente aconteceu muito. Mas respondendo à tua pergunta, Filipe, o que eu acho que se podia fazer em Portugal, de facto, antes de tudo, seria, dentro dos investigadores que estão dispostos a investigar e a colaborarem juntos, fazer uma espécie de um encontro, de uma cimeira, para ver se seria possível as várias associações de investigadores encontrarem uma plataforma comum onde pudessem colaborar. Isto para mim era o ideal. Porque, por exemplo, em Portugal, nós sabemos que existem associações que fazem investigação, mas neste momento, se eu quiser ir a um site para ver qual é que foi a última observação, ou o último caso investigado, ou seja, do que for, de casos concretos investigados, eu sinceramente neste momento não sei onde é que hei de dirigir. Não sei se me podem ajudar, eu também confesso que estou afastado um bocadinho hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, com a proliferação de avistamentos por toda a gente, não é difícil, se alguém quiser saber, não é difícil. Basta ir à internet e ver, seja no UFO Portugal, seja no Facebook, há N grupos no Facebook, onde todos os dias são partilhados N avistamentos. Se são avistamentos reais, isso é outra história, isso é o ruído. Não é? Mas, de facto, mas já agora, Francisco, mas esses casos que tu me estás a falar, esses avistamentos, são pessoas que reportam nos sites, ou são relatórios ou resumos de casos que foram investigados? Não. São pessoas que dizem que viram, isso há N, mas isso há N todos os dias. Claro, há gente a relatar, a dizer, eu vi isto neste dia. Mas eu não me estava a referir a isso. Eu não me estava a referir a isso, ou seja, eu estava-me a referir a obter informação depois de devidamente investigado e divulgado. É isso que eu me estou a referir. Ou seja, está bem. É isso que eu me estou a referir. Haver um relatório por parte de uma entidade a dizer que acontecum isto. Ok, depois isso é o que o CIFA neste momento pretende fazer, basicamente, não é? O CIFA, claro, no fundo, aquilo que pretende fazer é ser um futuro agregador de todos os casos em que possa analisar e depois disponibilizar. Basicamente é isso, não é? E que de facto hoje em dia o STEC fazia um bocado isso, mas é verdade, não divulga, é verdade, e o CIFA pretende divulgar. Pronto, basicamente é isso. Sim. Não, porque eu recebo as newsletters do CIFA, mas não, tanto quanto eu sei, não há um site que qualquer pessoa possa neste momento abrir e ver. E eu acho que é isso que falta também, a parte da divulgação. Eu não estou a falar da divulgação da temática, porque isso é fácil. Eu estou a falar é divulgação da fenomenologia em Portugal, da casuística. Isto na minha visão pessoal, se eu for ao Facebook e for pesquisar os vários grupos, vou encontrar todos os dias alguém a relatar, eu vi isto a esta hora. Certo. E portanto, se eu sendo, não sou, mas se eu fosse um investigador, imediatamente contacto aquela pessoa e faço. Portanto, não é difícil. Alguém que queira fazê-lo, falo. Basta contactar com aquelas pessoas, fazer um relatório de todos os avistamentos que são relatados quase todos os dias e, se quiser, meto mãos à obra, vou ao local, falo com a pessoa e depois faço um relatório. Isso qualquer um pode fazer, não precisa pertencer a uma associação. Não é? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Mas eu acho que esse trabalho não está a ser feito. Pelo menos é o meu ponto de vista. Exato. Isso é um facto, não está a ser feito, isso sim, isso é outra história. E esse para mim é o principal problema na ovniologia portuguesa, porque eu acho que temos muitos investigadores e pouca investigação. E aquilo que nós tentámos fazer na SPO
era investigar, aliás, é uma pena o nosso site já não existir, porque o nosso site depois foi vítima de um ataque de hackers e acabámos por perder toda a documentação. Inclusivamente nós temos um backup, mas neste momento está inacessível e eu quero ver se recupera essa informação. Mas se vocês, na altura, não sei se lembram, não sei se chegaram a consultar, se fossem ao site da ESPO, nós tínhamos relatórios detalhados da investigação. Esse aspecto, por exemplo, um dos nossos elementos mais fortes, que era o Filipe Gomes, que de facto era uma pessoa que tinha uma capacidade investigativa enorme, aquilo era altamente detalhado. Qualquer observação, ele ia logo ver se era algum avião, se era algum satélite, se era algum planeta, se era algum astro. Aquilo, ele conseguia, de um momento para o outro, obter essa informação. E nós conseguimos, efetivamente, demonstrar por A mais B que aquela observação ou era determinado fenómeno ou então que era inexplicável. Mas havia essa investigação. Não havia nenhum caso publicado no nosso site que não fosse alvo de uma investigação prévia. Nós não vamos publicar nada sem conhecermos uma pessoa. Nós sabemos lá quem é a pessoa que está a escrever algo num site. Isso é contraproducente, claro. Não é? Porque eu nem sequer estou a pôr em causa a honestidade da pessoa, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de perceberem o que é que estão a ver. E depois isso cria um problema, porque começamos a ter muito ruído, não é? Porque se nós temos muita informação que é divulgada nesses canais, mas se não é investigada, é difícil separar o trigo do joio. Hoje em dia há muito ruído. Há muita gente que diz que viu, às vezes não viu, e o que muitas vezes acontece é as pessoas nos próprios grupos dizem, eu vi isto. E as pessoas dizem, exatamente, vai ao Heavens Above e confirma se não foi um satélite, se não foi não sei o quê. Portanto, faz no momento já a própria destrinçamento da informação. Sim, mas que há muito ruído. Sim, até porque eu acho que um dos problemas, um dos aspectos essenciais da ovniologia, muitas vezes, não era explicar determinado fenómeno, mas muitas vezes era, sempre que era possível isso era bom, mas muitas vezes é conhecer as pessoas e é explicar às pessoas, muitas vezes que o que elas estavam a ver era uma coisa perfeitamente normal, ou por outras vezes explicar que não conseguíamos demonstrar, provar o que é que elas tinham visto, mas que isso não significava necessariamente que tivessem a ver algo extraterrestre. Eu digo isto porquê? Porque nós chegámos a ter casos de pessoas que criavam fantasias na sua vida à custa de observações de factos perfeitamente normais e perfeitamente demonstráveis. Sim. Eu acho que não sei se já contei este caso na outra entrevista, mas eu acho que é um caso importante para repetir. Nós fomos contactados por um senhor da margem sul que dizia que todos os dias que via várias naves extraterrestres no céu. Pronto. Ele dizia que todos os dias conseguia ver. Então, o que é que aconteceu? Nós começámos a falar com ele ao telefone, percebemos, pelo que ele nos estava a explicar, que aquilo provavelmente eram estrelas, que eram astros. Já fomos preparados, fomos inclusivamente com um portátil, com o Heavens Above, ou com portanto, um programa semelhante. Na altura não havia smartphones em que eu pudesse logo mostrar, portanto temos que ir com portáteis, isto foi em 2006 ou 2007. E, portanto, nós chegámos lá, falámos com o senhor, ele primeiro expôs toda a sua história, portanto, expôs que estava a ver OVNIs, que aquilo era parte de uma frota de invasão, que inclusivamente, uns dias antes tinha havido um sismo em Lisboa ou em arredores, que tinha sido causado por eles, portanto, já estava a entrar ali numa fantasia que ele próprio criou. Nós depois começámos a explicar que não, porque ele estava a ver que eram astros, porque ele desconhecia em absoluto que as estrelas mudam de posição durante a noite, o que é evidente, não é? Que eles se deslocam na abóbada celeste. Nós, inclusivamente, ligámos o computador, abrimos o portátil, demonstrámos por A mais B que o que ele estava a ver era as estrelas, nós identificávamos as estrelas e ele recusou-se a aceitar. Vocês não podem vir para aqui com um computador e dizer-me que isto não é verdade, porque eu sei, porque eu estou a ver, porque eu é que estou aqui todos os dias a ver, não são vocês que vêm de Lisboa mostrar que o que eu estou a ver está errado. Bom, neste caso nós não conseguimos chegar ao senhor, mas em casos em que havia pessoas que estavam extremamente assustadas com aquilo que estavam a ver, nós conseguimos demonstrar que não era motivo para preocupação. Mas já tivemos um caso idêntico, por exemplo, em que uma pessoa estava extremamente assustada e foi algo que nós não conseguimos identificar, que foi alguém que nos ligou, eu creio que foi, ou foi no próprio dia da passagem de ano, ou no primeiro dia seguinte do ano, em que uma pessoa nos ligou às tantas da madrugada, completamente em pânico. Nós fomos imediatamente para o local. Isto era uma senhora que vivia num apartamento no bairro Alto, em Lisboa. Via-se que era uma pessoa com curso superior, uma pessoa de posse. Aquela casa era uma casa que valia seguramente alguns milhões. Ela estava sozinha em casa e o que ela explicou foi que, enquanto estava no sofá, viu através da varanda, das portas da varanda de vidro, na varanda, portanto atrás das portas que dão acesso para a varanda, na varanda,
uma espécie de o símbolo do infinito, fluorescente, luminoso, que de repente apareceu durante alguns segundos e que depois, entretanto ela assustou-se, foi-se embora com medo. Quando voltou já não estava essa coisa que ela viu, o que quer que seja, mas sentia um cheiro em enxofre. Nós chegámos alguns minutos depois, a senhora estava completamente em pânico, ela não sabia quem é que havia de chamar, se a polícia, se os bombeiros, se o quê. Nós fomos lá, de facto não sentimos o cheiro em enxofre, não vimos qualquer tipo de evidência física, não conseguimos explicar este caso porque apesar daquilo ser uma varanda e apesar de eventualmente ser possível alguém com um apontador de laser poder mais ou menos imitar aquilo, mas não havia, portanto, como podemos observar, apartamentos ou prédios que tivessem um ângulo que permitisse criar aquela figura com tanto realismo e com tanta proximidade ao ponto de assustar uma senhora dessa maneira, mas a senhora estava tão em pânico que, inclusive, se não estou em erro, até punha em consideração vender a casa. E ela nem sequer queria dormir na casa naquele dia, queria ir para outro sítio, etc. No fundo, nós tivemos ali um papel de dizer, olha, nós não sabemos o que é que a senhora viu, da nossa experiência à partida não será nada de perigoso, acalme-se, não há problema nenhum em ficar cá em casa, mas às vezes nós também temos este papel, que é falar com as pessoas, entender as pessoas e muitas vezes conseguir explicar que o que elas estão a ver é uma coisa perfeitamente normal e nos casos em que não conseguimos explicar, pelo menos acalmar, quando objetivamente não vemos nenhum indício alarmante no sentido dela poder temer pela sua vida ou algo do género. Portanto, a ovniologia também se faz desta proximidade, de falar com as pessoas, conhecer as pessoas e publicar um texto, publicar um e-mail, sem fazer esta investigação, sem conhecer a pessoa, sem perceber o que é que ela sabe, sem perceber como é que ela interpreta determinados fenómenos naturais, isso é muito arriscado, isso é prejudicial, é contraproducente e só vai criar mais ruído. E o problema na ovniologia é, sobretudo, ruído. Não só o ruído que muitas vezes nós investigadores criamos porque nos enganamos, mas muitas vezes as próprias testemunhas que, ou com dolo ou sem dolo, nos dão informações que não são verdadeiras e que depois são propagadas como verdadeiras e pronto, e depois é um problema porque mais tarde caímos sempre em descrédito e a própria ovniologia também sofre com isso. Sim, de facto, a internet veio aproximar as pessoas, mas veio trazer muito ruído e, portanto, não muito é só há testemunhas e pseudo-testemunhas. E é verdade que há aquelas pessoas muito entusiasmadas que sempre desejaram ver algo e um dia veem e depois não querem assumir que viram algo banal. E, portanto, vão de facto acontecer isso de dizer... E ninguém consegue convencê-las do contrário. Isso encontra-se N situações dessas, infelizmente. Mas lá está, mas aí é que eu volto atrás. E eu não estou a dizer que foi um investigador perfeito, longe disso, mas eu acho que em Portugal, falando na realidade que eu conheço melhor, há muita irresponsabilidade por parte de muitos investigadores. Esse para mim é o principal problema. Porque, de facto, falam de coisas que não estão habilitados para falar, com certezas que é impossível terem essa certeza, e muitas vezes baseando-se em casos que se calhar não foram devidamente investigados. Sem dúvida. E eu acho que isso tem que ser combatido. E eu acho que isso só pode ser combatido se, de facto, os bons investigadores tentarem arranjar uma plataforma comum que permita, no fundo, sobrepor-se a essas outras vozes que acabam por, do meu ponto de vista, dar um mau contributo para a ovniologia. Muito bem. Filipe? Daquilo que temos conversado com investigadores, fica a ideia subjacente que um dos grandes entraves que a investigação em Portugal tem é a falta de meios. Alguma vez, nos tempos da SPO, foi equacionada a possibilidade de encontrar um patrocinador para as deslocações no terreno, para o material que é necessário adquirir? Nós tentámos por duas vias. Ponderámos a hipótese de pedir uma bolsa à Bial, depois acabou por não se concretizar, porque na altura a Bial tinha bolsas e nós ponderámos essa hipótese. A outra hipótese foi trabalhar para a CIA, porque a CIA, nesse caso, dava-nos muito dinheiro, mundos e fundos para as nossas investigações. Eu estou a dizer isto porquê? Porque, obviamente, durante o meu percurso na ovniologia, eu fui acusado várias vezes de trabalhar para as agências de informação e posso dizer que não só isso é mentira, como não recebi um único cêntimo, pelo contrário. Como vocês sabem muito bem, na ovniologia nós gastamos muito dinheiro e muito tempo. Todas as despesas da ESPO eram feitas com o nosso dinheiro. Nós tínhamos uma contribuição mensal que nos ajudava a ter uma espécie de fundo de maneio e o resto era tudo pago do nosso bolso. Agora, hoje em dia teríamos feito as coisas de maneira diferente com as realidades que temos hoje, ou seja, hoje em dia é possível fazer crowdfunding
é possível que as pessoas contribuem diretamente, financeiramente, por um determinado projeto, e eu acho que se a SPO existisse atualmente, se calhar conseguiríamos ter uma base financeira um bocadinho diferente, recorrendo a crowdsurfing, crowdfunding, exatamente, a crowdfunding, e eventualmente pessoas que todos os meses dessem uma contribuição financeira para que nós pudéssemos continuar com Achas que isso em Portugal seria possível? É que lá fora, em alguns países isso acontece. Não é? Tem os Patreon para este tipo de programas, por exemplo, quer dizer, nós aqui fazemos isso gratuitamente, mas lá fora é impensável, toda a gente cobra por este tipo de programas, não é? Este tipo de entrevistas, toda a gente. O Patreon é o mais utilizado, não é? Mas o crowdfunding, de uma forma generalizada, sabendo como em Portugal é um nicho de um nicho, pensar que o crowdfunding fizesse alguma diferença, confesso que, por exemplo, mesmo até as conferências que fizemos, quer dizer, que vamos fazendo de vez em quando, é título gratuito, a maioria das vezes, portanto, e já assim, coitadinhas, é preciso quase às vezes ir buscar as pessoas a casa. Sim, o que noutro país seria impensável, não é? Sim, mas por exemplo, obviamente que a realidade agora é um bocadinho diferente, até porque a Ovnologia não está tanto na ribalta. Eu quando digo na ribalta é na comunicação social como estava no tempo da SPO, mas por exemplo, eu lembro-me do evento que o Filipe fez em Óbidos, que eu também fui, eu, o Pedro e o Luís Aparício também fomos, que estava cheio, e eu lembro-me que quando nós criámos o nosso evento internacional com o GVAERD cá em Portugal, que foi uma coisa altamente arriscada, até porque tivemos custos associados, nomeadamente a nível de transporte do GVAERD, e por essa via também tivemos que cobrar bilhetes, apesar de depois no final não ter sido suficiente para pagar as despesas, mas foi quase um break-even, não foi quase um break-even, pronto. Mas foi arriscado, os investigadores e cientistas, e conseguimos encher o auditório do Instituto Português da Juventude na Expo. E depois ainda tivemos duas palestras em Lisboa, na FNAC do Chiado, na FNAC de Cascais Shopping, que estiveram cheias. Fizemos uma tertúlia em Santarém, que estava cheio. Em todos estes eventos juntos, eu agora não me quero enganar, mas eu acho que estiveram seguramente mais de 300 pessoas. Portanto, naquela altura, se calhar a coisa era mais viável. Aliás, eu lembro-me que o GVAERD, quando viu a sala cheia, até perguntou se nós não iríamos passar uma folha para as pessoas deixarem o seu e-mail, para no fundo termos ali uma lista de pessoas interessadas para divulgar outros eventos. Na altura nós não tínhamos pensado nisso, acabámos por não fazer, e foi um erro. Eu acho que se nessa altura nós tivéssemos feito essa base de dados de pessoas que se deslocaram de propósito para aquele evento e que inclusivamente pagaram um bilhete, se calhar as coisas poderiam ter tido outro rumo se tivéssemos continuado com aquele elan de continuar a fazer aquele tipo de eventos. A questão é que aquele tipo de eventos dá muito trabalho a organizar, tem os riscos associados que tem, nomeadamente de nós obviamente não controlarmos o que é que cada investigador vai dizer com alguns dissabores, e depois também era sempre difícil compatibilizar com a presença científica, que para nós era uma coisa importante, no fundo, aquilo não ser um evento fechado em si próprio dos investigadores, mas trazer cientistas que com os seus conhecimentos específicos pudessem abordar algumas das questões que estivessem direto ou indiretamente relacionados com a ovniologia. No fundo, também dar um bocadinho de instrução científica às pessoas que estavam lá a assistir ao evento. E esse evento surpreendeu-nos, assim como seguramente o Filipe Maia se calhar também foi surpreendido quando em 2002 encheu o auditório da Câmara Municipal de Óbidos. Completamente. Agora, se calhar hoje em dia é mais difícil esse tipo de mobilização, talvez porque as palestras depois ficam disponibilizadas na internet, isso também pode ser um problema, não sei, mas... Nós, quer dizer, sempre que veio gente de fora, saiu do meu bolso, não é? E mesmo assim fizemos gratuito. E mesmo contactando com os meios de comunicação todos, quer dizer, a adesão é... O Nuno referiu há pouco um aspecto que eu considero bastante relevante. Quando utilizou, acho que foi a expressão que os OVNIs não estão tão na berra como estavam antigamente. E de facto noto isso porque a nível de interação com a comunicação social,
a quando do evento em Óbidos, nós recebemos feedback e manifestações de interesse de tudo o que era meio de comunicação social. Coisa que, recentemente, com as palestras da Exopolítica, não temos obtido esse feedback. Portanto, é como se o tema OVNI deixasse de ser assunto que despertasse a atenção da comunicação social. E eu noto profundamente esse aspecto. Pois. Por isso é que eu digo, eu acho que nós tivemos muita sorte na altura em que criámos a SPO, porque nós criámos a SPO em fevereiro de 2005 e depois em junho estávamos, por exemplo, a ser convidados para o Cabaré da Coxa. E foi uma coisa que não foi planeada. E a partir daí as coisas sucederam-se. A partir daí nós tínhamos praticamente todos os meses convites para aparecer em diversos programas, revistas. De facto, aquele período, por um motivo que não sei bem explicar, mas que acho que também tem a ver com um bocadinho do mérito da SPO, por exemplo, acontecia muito isto, que tem muito a ver também com a dinâmica entre a APO e a SPO e o que é que levou à separação. Na altura, principalmente no início, havia inclusivamente reportagens em que tinha as visões das duas associações. Pronto, e onde era mais ou menos patente qual é que era a posição de uma e outra. E acontecia muitas vezes os jornalistas virem ter connosco, depois de terem estado com a APO, e portanto vinham com uma ideia um bocadinho errada do que é que iam encontrar junto da SPO. E nós percebíamos que eles achavam, em muitos casos, que estavam a falar com pessoas desequilibradas. E depois de estarem a falar connosco, isto aqui eu estou a ser completamente transparente, e depois de falarem connosco é que percebiam que de facto as coisas não eram necessariamente assim. E portanto, isto para dizer o quê? Que de facto a mensagem que nós passamos na comunicação social é muito importante. Mas para dizer também que nós achamos que quando se transmite com seriedade o trabalho que é feito e quando as informações são passadas aos jornalistas de maneira objetiva, com suporte, com documentação, quando eles percebem que nós estamos a falar a sério e que somos sérios, depois acaba por gerar interesse e uma reportagem gera interesse e depois gera outra reportagem e depois gera mais interesse. Eu acho que houve ali uma altura em que de facto, fruto também do nosso trabalho e por muita sorte, esse tipo de convites, iniciativas, porque, por exemplo, quando nós fizemos essa exposição em Santarém, que o Francisco tinha referido, no fundo foi a organização do shopping que nos contactou. Inclusive foram eles que pagaram os materiais para nós fazermos a exposição. Aí, não sei se vocês se lembram, mas nós inclusive tínhamos uma mesa a simular abduções, tínhamos uns bonecos, uns greys, não sei se lembram, também real, foi tudo construído pelo João Guerreiro. Foi construído pelo João Guerreiro, que era outro membro também muito útil da associação, sem qualquer experiência prévia. Ele lá foi buscar os materiais, lá construiu e etc. E o apoio da organização do shopping foi nesse sentido, foi de pagar os pósteres, os bonecos, etc, etc. Mas lá está, foi porque eles achavam que aquela temática iria trazer mais pessoas para o shopping. E, portanto, houve ali um período que, de facto, não sei muito bem explicar porquê, mas a temática OVNI estava em cima da mesa. Mas depois, como as associações, nomeadamente com a SPO, acabaram por desaparecer ou não eram tão visíveis, eu acho que a própria comunicação social acabou por perder esse interesse. E eu acho que foi pena porque era importante recuperar essa visibilidade na comunicação social. Mas lá está, acho que isso só irá ser possível se houver um movimento aglutinador de investigadores que de facto consiga sobressair do que existe atualmente. Bom, sim, quer dizer, vamos lá ver, o STEC, apesar de tudo, enquanto departamento de investigação dentro de uma universidade, sempre foi tendo alguma visibilidade. Não é? Mas de facto há um certo adormecimento em termos jornalísticos. Portanto, nós em termos de exopolítica, dos contactos que fomos fazendo e também, lá está, fornecendo a devida documentação, etc., há um interesse, mas depois lá está, aquilo que nós vemos, mesmo preparando algo que seja muito, muito sóbrio, há uma necessidade por parte da própria comunicação social em tentar acrescentar um bocadinho de sensacionalismo, senão não vende. Chegamos a esse ponto. Não é? Portanto, já houve trabalhos que se foram preparados para a SIC, por exemplo, em que eles tiveram que ir buscar alguém, ou seja, o script foi todo feito e entregue e foram feitos os contactos, foi tudo delineado
e de repente vai-se ver o trabalho final e há de aparecer um que diz que foi beber uma cerveja com o Homenzinho Verde, não é? Para o Porto Canal, exatamente igual. Nós fizemos um trabalho também... O sensacionalismo vende. E o sensacionalismo tinha que estar presente. Não é? Mas eu, por acaso, a minha experiência não é bem essa. Nós sempre tivemos, tirando um caso onde houve manifesta má-fé... não estou a dizer que houve má-fé, atenção. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que houve necessidade de acrescentar uns pozinhos. Lá está. É uma questão de linha editorial. Mas ainda referindo há pouco o STEC, eu acho que o STEC também sofre de outro problema, pelo menos é a minha opinião pessoal, que é de não estar em Lisboa. E eu acho que isso também faz a diferença. Sim. Eu lembro-me uma vez, vou contar aqui uma história muito caricata, eu acho que até foi a última vez que fui à televisão, ou a penúltima vez. Eu lembro perfeitamente que estava a sair de um julgamento, estava no carro e liga-me alguém da TVI. Isto foi em 2009, se não estou em erro, em pânico, de dizer, nós precisamos, não sei o quê, portanto, estou a falar com o Sr. X, da SPO, etc, nós precisamos de alguém que vá agora, dentro de 1 ou 2 horas, aos nossos estúdios, falar sobre o relatório que o STEC tinha divulgado em 2009. Eu lembro perfeitamente disto, dizer assim, olha, eu gostava muito, mas não posso ajudar porque eu não faço parte do STEC, eu não tenho qualquer relação com o STEC, eu não elaborei o relatório, eu não li ainda o relatório, mas se quiser eu posso dar o contacto do Joaquim Fernandes para falarem com ele. E eles disseram, não pode ser, tem que ir em Lisboa, não pode ser ninguém do Porto, tem que vir. E eu acabei por ir, mas pondo em cima da mesa, claramente eu não tenho nada a ver com o estudo, eu não sei nada do estudo, portanto vou só porque me estão a pedir, por favor, para ir, sou pena de não ir ninguém ou de ir a alguém que eu achasse que eventualmente poderia divulgar a fenomenologia de uma maneira com a qual eu não concordasse, e a primeira coisa que me acontece quando eu me sento lá é o jornalista a tratar-me por professor. E eu tive que dizer, mas eu nem sequer sou professor, eu não tenho nada a ver com o estudo. E pus-me ali numa situação um bocadinho confortável, e eu acho que isto teria sido evitado, por exemplo, se o STEC tivesse alguém em Lisboa. Por exemplo, é um exemplo, eu acho que tem menos visibilidade. Pronto. É porque, vamos lá ver, também uma coisa, por exemplo, o CEAFI, a CNIFO, tiveram representantes em Lisboa, mas enquanto associação, o STEC faz parte da universidade. Certo. A não ser que a universidade tivesse uma representação em Lisboa, pronto, faria sentido ter alguém lá. Não é? Agora, tem membros do STEC, com certeza, em Lisboa, ou melhor, chamados advisors, os conselheiros, o professor Francisco Rapiço, o professor Mário Simões, não é? Portanto, o professor Manuel... Bom, não interessa. Mas, portanto, há pessoas dentro da academia que são consultores do STEC. Certo, sim. Podem eventualmente não estar tão disponíveis para falar. Eu acho que também é um aspecto, esse também é um aspecto importante, não é? Eu acho que também, lá está, não querem essa visibilidade neste momento na comunicação social. Pronto. Mas a experiência que eu tenho na comunicação social, inclusive, por exemplo, um dos melhores jornalistas que nós tivemos era do Correio da Manhã, e as pessoas normalmente associam o Correio da Manhã a um jornal extremamente sensacionalista, e os jornalistas do Correio da Manhã até eram aqueles que mais ligavam com dúvidas. Depois de fazer as entrevistas, depois de gravarem, ligavam, olha, isto é assim, eu percebi bem, quero reformular, às vezes até enviavam os textos para nós podermos rever e alterar alguma coisa. Eu acho que sempre tivemos, na maioria dos casos, jornalistas verdadeiramente interessados em fazer um bom trabalho. E eu lembro-me inclusivamente de haver jornalistas por um canal de televisão que estavam extremamente chateados porque a peça nunca saía. Ela dizia-nos, a peça vai sair no dia X, e depois inexplicavelmente não aparecia. E ela falava connosco e ela própria estava incomodada com o facto de não lhe darem explicações porque é que a peça não saía. E depois lá acabou por sair e não foi censurada nem nada do género. Mas notava-se que ela própria tinha algum desconforto e ela dizia, mas isto nunca aconteceu com nenhuma peça minha. Por exemplo. Isso também nos aconteceu. Isso acontece. E aliás que depois meteram-se vários outros eventos pelo meio, em que a jornalista que tinha falado connosco, que tinha preparado toda a peça, também esteve para fora do país e, portanto, a peça depois nunca mais saía. E os convidados a perguntarem quando é que sai. Exatamente, sim, isso é altamente frustrante. Mas quer dizer, eu acho que para haver divulgação também tem que haver investigação. E é o que eu digo, não vale a pena neste momento haver divulgação se não há investigação. Eu estou a falar do caso particular em Portugal, pronto. Porque uma das coisas que eu não queria fazer enquanto investigador, se mantivesse no ativo, era sistematicamente estar sempre a repetir a mesma coisa.
E vocês, acho eu, concordarão comigo que nós temos pessoas em Portugal que têm o mesmo discurso há 20 anos. Qual é que é o benefício de ter o mesmo discurso de há 20 anos? Mas isto é por culpa da fenomenologia, porque a fenomenologia não evoluiu. Não evolui. É Não evolui. E, portanto, nós há pouco falamos sobre isso com o professor Manuel Corrado. Nós estamos, isto aqui parece um bocadinho os evangélicos que estão à espera da segunda vinda de Cristo e que fazem sistematicamente previsões e depois não acontece. E as pessoas estão sempre ali na ânsia de que vai acontecer e depois não acontece. E depois estamos sistematicamente a falar da mesma coisa, a falar dos mesmos casos, ou dos casos com variantes, ou se há pouco tempo o Pentágono divulgou uns vídeos, a verdade é que também em 2004 ou 2005 tinha divulgado, se agora divulgou documentação, a verdade é que também há 10 anos atrás ou há 20 também tinha divulgado, quer dizer, infelizmente é cíclico. A fenomenologia não, andamos há 70 anos a falar do mesmo, isso é um facto. Claramente, isso já abordamos várias vezes. E eu acho que eu até acho nesta fase, se durante lá naquele período em que eu estava ativo na SPO, estávamos muito na fase das abduções, que veio depois do fenómeno do contactismo. Eu acho que neste momento já estamos para além das abduções. Aliás, eu nem sei onde é que estamos, mas a temática das abduções, por exemplo, já não é uma coisa tão neste momento evoluiu para a abdução extrafísica. Pois é, essa era a linha de questionamento que vinha a seguir. É porque eu lembro que tu, das primeiras palestras que também deste, foi sobre a abdução. Exatamente. Inclusivamente porque eu no Brasil tive a oportunidade de não só assistir a uma abdução, como de ser hipnotizado por um dos principais investigadores brasileiros da fenomenologia das abduções. E, portanto, era uma temática que me interessava. Depois também tivemos pessoas em Portugal... Mas, espera aí, tu assististe a uma abdução? Não, desculpa, uma regressão. Fui sentir uma regressão. Enganei-me. Okay. Queria dizer, assisti a uma regressão. Sim, uma regressão hipnótica. Pronto. E, portanto, era uma temática que me interessava. E também porque tivemos pessoas que tinham indícios de terem sido abduzidas ou consideravam ter sido abduzidas, e nós aí também percebemos, principalmente num caso em concreto, que não tínhamos meios de continuar com a investigação, sob pena de estarmos eventualmente a criar mais problemas à pessoa. Porque por detrás das experiências que ela dizia ter, nós suspeitávamos que havia coisas mais profundas e de natureza diferente que poderiam estar na base dessas supostas abduções, ou dessas ideias de abduções, dessas experiências que ele dizia essa pessoa dizia serem abduções. E lá está, quando falas de natureza diferente, desculpa Nuno, quando falas de natureza diferente... Traumas de infância graves. Que o cérebro de alguma maneira criou as abduções para poder lidar com... Pronto, e nós aí a verdade é que por mais que tentássemos, não conseguimos ter nunca o apoio de hipnoterapeutas ou pessoas ligadas à área da saúde mental que nos pudessem colaborar connosco. E, portanto, acabámos também por recusar esse tipo de casos sob pena de estarmos a piorar patologias, nos casos em que eram patologias. Mas pronto, mas de facto, que há pessoas em Portugal que consideram que foram abduzidas e que dizem ter essas experiências, isso é um facto. E, infelizmente, eu nunca tive os meios para poder apurar se isso era uma evidência ou não, exceto naqueles casos em que parecia, de facto, haver algo mais profundo e mais grave por trás dessas histórias. Esse teu interesse inicial pelas abduções evoluiu de alguma forma? Ou seja, qual é a tua perspectiva atual face àquilo que era a tua perspectiva inicial? A minha perspectiva é de completa ignorância. Ou seja, se eu achava que sabia alguma coisa do assunto, agora tenho a certeza que não sei nada. E, portanto, deixo para quem de facto investiga e para quem consegue fazer um melhor trabalho do que eu. Mas, neste momento, como em tudo, sou cético. Ouço o que as pessoas têm para dizer, analiso os dados objetivos que me permitem dar. Repara, eu sei, e isso também tem a ver um bocadinho com a minha profissão, que eu se calhar restringe demasiado o que eu considero serem elementos de prova, mas isso faz parte da minha profissão, porque eu, na minha profissão, tenho que lidar com dados objetivos para poder fazer um caso, para provar ou desprovar um caso. Portanto, e eu sei que o curso acabou também por, se calhar, me focar mais em elementos
palpáveis, elementos que são objetivos e que podem ser analisados por outros. Por isso é que quando, Filipe, me estavas a falar das abduções espirituais, não era? Extrafísicas. É o chavão agora. Pronto, isso é algo que eu não sei como é que isso pode ser demonstrado e como é que pode ser utilizado para provar a realidade do fenómeno, porque já estamos a entrar num patamar... É na crença. Que eu acho... Pronto, mas a ovniologia não pode ser... Não pode viver da crença, exatamente. Pronto, e eu lembro-me que, voltando um bocadinho atrás na conversa, que quando eu vim do Brasil em 2004, 2005, com o ânimo reformador da APO, que de facto pegando os elementos objetivos no trabalho que eu vi outras pessoas fazerem, percebi que obviamente em Portugal nós íamos esbarrar com esse problema, que é o problema da crença. E acho que em Portugal as pessoas... Mas também não há muita crença no Brasil? Há muita crença, sem dúvida. Mais do que em Portugal? Sim, é verdade. Sim, culturalmente é verdade, mas a questão é que eu aproximei-me dos investigadores que não tinham esse tipo de crenças e, portanto, eu vi o trabalho deles. O trabalho dos outros investigadores não me interessava tanto. Lá está, porque eu achava que não eram demonstráveis. E, portanto, eu estou a falar da experiência que eu tive e dos investigadores com que me rodeei. Pronto. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de uma investigação da Operação Prato, nós estamos a falar de testemunhos de pessoas credíveis, estamos a falar de registros de radar, estamos a falar de fotografias, estamos a falar de provas físicas. É esse tipo de investigação que eu me estou a referir. Obviamente que nós no Brasil temos N escolas de pensamento, sobretudo espiritualidade, ovniologia, religião, muito mais rica do que nós temos cá em Portugal. Mas as pessoas em Portugal também são muito viradas para a crença. A verdade é essa, as pessoas em Portugal são muito viradas para a crença. As pessoas em Portugal, acho eu, não têm um espírito crítico muito, muito aceso, muito apurado. Eu acho que não é essa a sensação que eu tenho. E depois há um problema que acontece muito, que é leram qualquer coisa na infância ou quando tinham 30 ou 40 anos e depois nunca se atualizaram e, portanto, aquele tipo de conhecimentos que retêm há 30 ou 40 anos continuam a existir. Eu lembro perfeitamente numa das palestras que nós estávamos a ter na APO, estava lá um senhor na altura, que devia, portanto isto foi para aí em 2004, 2005, e estava um senhor muito exaltado a dizer... Estávamos a falar do Triângulo das Bermudas, creio eu, depois do tema, portanto aquilo havia sempre uma altura de debate, e há um senhor com essa idade, 50, 60 anos, a dizer, sim, porque no Triângulo das Bermudas eu sei que há lá uma base de extraterrestres que através da energia faz cair os aviões, e eu assim, mas sabe como? Foi lá, mergulhou, viu? Não, porque li num livro. Portanto, você sabe o que leu no livro. Pronto, mas isso é diferente, isso não é dizer que sabe que há lá. Pronto, e quando nós estamos a falar de pessoas com 50 ou 60 anos que não conseguem ver a distinção entre saber por experiência própria ou porque foi cientificamente demonstrado, ou saber porque leram num livro que leram há 20 ou 30 anos atrás, quer dizer, é preciso ter atenção a estas nuances. Eu não quero passar a ideia de que as pessoas são todas burras, não é essa a ideia que eu quero passar. O que eu estou a dizer é que, no caso da ovniologia, é preciso desenvolver um espírito crítico. E é preciso perceber o que é que são provas, o que é que são indícios e o que é que são meras histórias. O que é uma narrativa, uma história, uma teoria, o diz que disse, e é preciso de facto fazer essa distinção. Não, todos os casos devem ser trabalhados como se fosse um caso criminal, sem dúvida alguma. Claro. Sim, esse é o meu ponto de vista. Por isso é que o STEC é importante. O STEC é importante por estar munido das pessoas que têm conhecimentos específicos para fazer esse tipo de investigação. Onde falha, do meu ponto de vista, é de facto na divulgação. O acervo que eles têm devia estar disponível na internet para todas as pessoas consultarem. Parece-me evidente. Agora, se o STEC infelizmente não tem essa capacidade, ou neste momento não tem essa perspectiva, eu acho que alguém tem que fazer, porque eu acho que é importante voltar a trazer para o público investigações bem feitas, divulgação bem feita do fenómeno. E eu acho que isso depois vai necessariamente atrair mais pessoas, mais comunicação social e talvez consiga ter aqui um renascimento do fenómeno. Mas lá está, estamos sempre balizados pela natureza do fenómeno que, quanto a mim, não evolui o suficiente para despertar novos interesses. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Havia, no teu entender, espaço para uma publicação mensal ou bimensal em Portugal sobre a ovniologia? Eu acho que não. Acho que não. Não há mercado. Não há mercado. Eu acho que não há mercado. nicho de um nicho, não há mercado. Sim, aliás, a própria revista UF chegou a ter alguns quiosques a vender em Portugal e depois acabou por desistir porque não havia mercado. Não havia mercado.
Eventualmente, não sei se fizessem documentários que fossem pagos, ou algum canal que recolhesse documentários e que fosse preciso uma subscrição para poder ver os documentários, talvez. Nem mas isso, nem isso. Pois. Nem isso. A nossa experiência é que para ser rentável tem que ser ibérico. Não é? As experiências que fizemos foram sempre, tem que ser internacional. Só mercado português é para esquecer. Espanha é outro país que também está, a nível da investigação, está a anos-luz de Portugal. Isso não tem qualquer tipo de comparação. Mas, no entanto, também andam todos às turras. Sim, claro. Mas não é? Muito, mas mesmo muito. Sim, é dos países onde há mais luta de egos. Sim. Isso existe em todo o lado. Sim. Em Portugal também. É difícil lidar com isso. E quando não é os egos, lá está, era aquilo que eu estava a dizer, são o ataque de pessoas a insinuar, só porque nós tínhamos um ponto de vista mais cético e porque demonstramos, por exemplo, que a frota de OVNIs que foi vista em 5 de outubro de 2005 eram na realidade balões, e nós demonstramos isso nas nossas investigações, que éramos logo membros da CIA e coisas assim absurdas. Quer dizer, é frustrante, porque nós estamos a dar o nosso melhor, estamos a tentar ser o mais honesto intelectualmente connosco e com os outros, e depois fomos acusados disso. Ainda para mais, quando na realidade tivemos indícios dos nossos telefones estarem a ser auscultados por forças de investigação, por entidades de segurança. Portanto, isso sim aconteceu. Agora, nós próprios sermos do SIS ou de outra entidade qualquer, isso aí é completamente absurdo. Portanto, e há muito, dentro da comunidade ovniológica, há muito, como é que é dizer, há muita polarização, há muitos grupos, há muita cultura de seita. É isso que eu iria dizer, há muita cultura de seita. Pronto. E isso é altamente prejudicial, e eu sei, e falando agora, por exemplo, na questão do Trump e do QAnon e etc., eu lembro-me que quando era mais novo, há 20 anos atrás, esta coisa que nós vemos agora proliferada nos Estados Unidos em torno da campanha do Trump, também existia na ovniologia. Pois existia, então não existia. Eu lembro-me, quantas vezes eu não chamava a atenção aos nossos membros, em 2008 e antes disso, da necessidade importantíssima de identificar quem eram as fontes. E havia fontes bem identificadas em termos de informação completa, desinformação, alguma fantasiosa completamente. E havia, inclusive, pseudo-jornalistas ligados a determinadas publicações e que estavam a meter... Mas eles estavam todos identificados. Eu penso que o Francisco até criou uma base de dados com essas Sim. fontes. Internacionalmente nós tínhamos essa base de dados todas, através do Instituto Exopolítica. As fontes todas e os indivíduos todos que estavam com os muitos eram o mesmo, com 3 nomes diferentes, que fazia chegar a informação a determinados sites. Portanto, estavam todos identificados. E realmente, isso foi uma coisa que até falamos há pouco tempo, é que agora estamos a viver isso, mas em 2008, 2007, 2008, 2009, estava tudo realmente, os fake news na ovniologia. Mas eu até estava a falar noutra dinâmica, estava a falar mesmo numa cultura de culto, em que eu achava que por estar dentro deste fenómeno e de acesso à informação que a maior parte das pessoas não tinha, teorias da conspiração que eu achava que eram plausíveis, eu próprio achava que sabia mais que os outros, que eu conhecia mais da realidade do que as outras pessoas. E eu contra mim falo, eu achava isso, achava que como eu sei, sim, por causa desta associação, esta entidade, os Illuminati, etc., e eu achava que sabia mais que os outros, eu achava que percebia mais do mundo do que os outros, eu achava que estava mais próximo da verdade do que os outros. E depois vim a perceber que, obviamente, com a idade, que estava num grande equívoco. Mas às vezes é difícil ter a capacidade crítica para perceber que uma pessoa estava errada e que estava a entrar dentro do mundo, que se uma pessoa não tiver cuidado e se deixar absorver e se começar a procurar má informação em mais locais, vai viver uma bolha e uma realidade completamente diferente. E depois lá está. E esse é o problema da ovniologia, sem dúvida, que está embebida num mundo altamente conspirativo, sem dúvida alguma. Sim. Também é um dos pontos negativos, é uma das ameaças ao futuro da ovniologia, entre aspas, é esse peso conspirativo, que é muitas vezes promovido pelos próprios interessados no tema.
É verdade, mas Exatamente. nós também temos quando digo nós, estou aqui a falar de uma maneira genérica e, também não quero ser injusto com ninguém, mas há muitos investigadores que também vivem e fomentam uma descrença face ao conhecimento científico. Pronto, isso é evidente. Isso também é prejudicial. Estou a falar, por exemplo, das questões de história, por exemplo, em que interpretam determinados factos em prol de uma narrativa que eu acho que não é demonstrada, ou sobre a própria natureza humana, quando não tem os conhecimentos... Erich von Däniken? Sim, por exemplo. Mas o Erich von Däniken era diferente. Porquê? Porque na altura em que ele cresce, nos anos 70, ou que ele acabou por ser mais conhecido, quando divulga os seus livros nos anos 70, o conhecimento científico também não era tão apurado, nem não era tão imediatamente obtido como é hoje em dia. Portanto, é normal que perante o desconhecimento se façam associações e interpretações que eram lógicas, mas que não eram necessariamente interessantes. Mas eu acho extremamente interessante todas essas ideias de que poderá ter havido intervenções extraterrestres na história. Eu acho isso interessante. O que eu acho é quando se põe a tónica num determinado conhecimento científico que se adquire e que parece destornar uma determinada visão que se tem, e se tenta imputar esse novo conhecimento como sendo uma estratégia para ocultar a verdade, pondo um entrave e uma separação entre nós e os cientistas, como se os cientistas fizessem parte de uma estrutura que tivesse também por missão atacar a ovniologia nestes seus pressupostos, que eu acho que não tem nada a ver com a ovniologia, porque para mim, como eu disse há pouco, a ovniologia vive de casuística atual, não vive de filosofias e teorias sobre o que aconteceu há dois... Nessa perspectiva seriam, e é verdade que há muita gente que o tem, portanto haveria parte da comunicação da comunidade científica que estaria a ocultar a informação. É mais esse sentido. Não, o que eu estou a dizer é o contrário. O que eu estou a dizer é que quando vem a lume novos conhecimentos e novas descobertas que põem em causa teorias que vêm a ser defendidas dentro da comunidade, criticarem esse conhecimento ou esses cientistas como sendo uma tentativa. Isso? Bem, confesso que não estou a ver nenhum exemplo. Não, por exemplo, quando nós estamos a falar, por exemplo, da própria espécie humana, quando nós cada vez mais temos mais conhecimento, nomeadamente através do estudo do genoma humano, de qual é que é a nossa evolução, mais ou menos qual é que tem sido o percurso, não só a nível de tempo, bem como das deslocações e dos vários movimentos populacionais que houve durante os vários milénios. E quando se tenta, por exemplo, e que põe em causa uma intervenção extraterrestre na criação da humanidade, estou a falar desse tipo de ideias, claramente está a atacar uma ideia de que acha que nós fomos postos aqui na Terra por extraterrestres, por exemplo. Quando eu acho que, através da genética, que é uma área relativamente recente, mas os conhecimentos que têm vindo ao lume, vêm a pôr em causa essa filosofia, essa teoria, por exemplo. Este é um exemplo que me parece grave. Porquê? Porque estamos a falar da nossa própria identidade enquanto espécie. E se nós temos uma filosofia, se nós temos um ramo da ciência que consegue demonstrar mais ou menos, com um grande grau de certeza, a realidade da evolução da espécie humana, e que a espécie humana tem origem na Terra, porque nós partilhamos o genoma em 90 e muitos % com todos os seres vivos da Terra, isso é evidente que nós evoluímos cá, nós somos uma espécie originária de cá. Não existe qualquer indício de que o nosso ADN tenha sido manipulado ou que tenha um ADN que não seja original desta Terra, deste planeta, e que nos confira as capacidades que nós temos. Isso não é demonstrado. E, portanto, quando nós temos estas evidências que afastam essa teoria, quando há pessoas que tentam dar outra natureza e outra origem ao ser humano, isso põe em causa a própria identidade humana. E isso aí parece-me altamente gravoso. Ok. Sim, senhora. Essa seria a última mensagem. Estamos a chegar ao... Sim, nós temos mais minuto, menos minuto. Mas posso já agora... eu tenho a ideia que um dos lemas da Sociedade Portuguesa de Ovniologia era que, no fundo, qualquer hipótese é válida. À partida. À partida. Exatamente. Qualquer hipótese é válida à partida. Ainda é assim? Na investigação do fenómeno? Vamos lá ver. Nós quando aplicávamos essa máxima, era cada caso em concreto. Nós estávamos a falar casuisticamente. Portanto, a partir de qualquer hipótese é válida. Agora, obviamente que eu fiquei mais cético porque os casos em que
apresentavam caminhos para hipóteses. Eu pergunto isto porque, fruto da evolução que sofreu a tua própria percepção do fenómeno ao longo da tua experiência de vida no tema, parece-me que este lema estava apropriado eventualmente no início, mas que no fim, se calhar, este lema já não se aplicava tanto. Quer dizer, repare, eu acho que nós nunca descartámos nenhuma hipótese, ou seja, nós quando íamos fazer uma investigação íamos de mente aberta, nós não iríamos pôr em causa que poderia ser genuinamente uma observação de uma nave extraterrestre, aliás, nós até preferíamos que fosse. Sim. Obviamente que não era a primeira teoria, não é? Ou seja, nós íamos sempre para as soluções mais prosaicas, para aquilo que teria um grau maior de probabilidade de ser verdade, e íamos excluindo. Obviamente que excluindo soluções prosaicas, nós iríamos chegar a uma situação em que aquele caso era inexplicável. Mas enquanto não tivéssemos indícios de que teria uma natureza diferente, uma natureza extraterrestre ou fosse do que fosse, nós também não avançaríamos com essa explicação. Aliás, essa é parte do problema na ovniologia. A ovniologia, ou pelo menos os investigadores, parece que abominam a falta de respostas. E, portanto, quando não há uma resposta, nós dizemos, bom, então se nós, investigado isto, não encontramos uma explicação, só poderá ser isto, extraterrestre, ou seja, do que for. E esse é o medo que o investigador tem, porque eu percebo que é ir para a comunicação social e dizer, bom, não sei, então isto é extraterrestre? Pois não sei. Então e poderá ser não sei o quê? Pois não sei. E eu acho que os investigadores têm muita dificuldade de assumir que a maior parte dos casos não sabem o que é que determinada investigação, determinado caso poderá representar verdadeiramente. Sim. Agora, é verdade. Todos os casos são casos em aberto, porque não há uma resposta definitiva. Agora, se nós tivéssemos outros indícios que apontassem para outra solução, qualquer hipótese estava aberta. Nós não iríamos escamotear ou esconder evidências se fosse uma solução que nós não concordássemos ou que tivéssemos mais desconfortáveis. Isso nunca aconteceu. Agora, na maior parte das vezes o que acontecia era nós não conseguirmos dizer, era dizermos, este caso foi investigado através dos nossos meios, poderão não ser os melhores e não ser os mais abrangentes, mas genuinamente não conseguimos explicar esta observação e, portanto, fica aqui estes elementos para que mais tarde alguém possa pegar neste caso e tentar dar uma outra explicação. Certo. Que eu acho que é isso que a ovniologia faz, não é? É recolher os indícios e depois, desenvolvimento científico, outro mecanismo de investigação, seja o que for, poderá depois eventualmente dar uma explicação que na altura não tinha sido possível obter. Agora, obviamente que há soluções, que há hipóteses que são muito mais prováveis do que outras. E eu acho que às vezes nós temos que ser cautelosos e ainda que nos pareça que determinada solução seja a verdadeira, se não temos maneira de a substanciar, acho que temos de ser cautelosos e não a divulgar, pelo menos publicamente. Obviamente com colegas, etc. Isso pode ser feito. Certo. Agora, concordo publicamente, parece-me que isso é mais arriscado. Agora, acho que as pessoas, voltando atrás, os investigadores têm que ser, sobretudo, sérios e responsáveis. Não estou aqui a dizer que foi perfeito, ou que a SPO foi perfeita, que não se enganou, claro que se enganou, nós tivemos o nosso próprio percurso, tentámos dar o nosso melhor, nem sempre isso foi possível, mas acho que os investigadores atualmente têm que ter responsabilidade naquilo que dizem, naquilo que fazem, porque eu acho que poderão estar a prejudicar a ovniologia e o trabalho que muitos investigadores anteriores e atuais fizeram e estão a fazer. Havendo sempre a ressalva de que qualquer investigador que fala na sua qualidade individual, não é? Portanto, não... Sim, mas eu lembro, por exemplo... que as pessoas também, vamos lá ver, quem olha de fora, à partida deveria saber fazer essa distinção, da mesma forma que esses jornalistas que inicialmente foram falar com a APO e depois foram falar com vocês também perceberam que havia uma diferença, não é? Eu acho que hoje em dia, quer dizer, qualquer jornalista falando com A, B ou C vai saber a diferença que existe na abordagem do tema. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, quando nós fizemos o nosso encontro internacional da ovniologia, em que nós tivemos vários investigadores e cientistas. Depois tivemos uma grande discussão com um cientista português que acho que estava radicado nos Estados Unidos, eu agora não me lembro do nome, mas era alguém que queria ser o Seth Shostak português, pronto, mas que sistematicamente não tinha visibilidade na comunicação social e isso claramente o chateava.
Mas era alguém que queria ter claramente esse rótulo. Portanto, era o cientista a quem iam perguntar sobre ovniologia. Apesar de ele nunca ter investigado nenhum caso de ovniologia, nunca ter lido nenhum livro, mas ele achava que, por algum motivo, que devia ser o suprassumo cientista a ser chamado. E eu lembro que nós fomos altamente criticados por ele no nosso evento. Porquê? Porque houve lá investigadores que transmitiram um determinado tipo de informação falsa, informação errada, montagens óbvias de vídeo e fotográficas, e ele acusou-nos basicamente de servir de conduta para a propagação desse tipo de documentação. E lá está. E isto porquê? Porque nós não tivemos qualquer controle prévio, nem nunca teríamos, sobre o trabalho a ser apresentado pelos investigadores. Claro. Isso acontece mesmo lá fora, quer dizer, a quantidade, por exemplo, nos Estados Unidos e mesmo até no Brasil, claro. as conferências que existem acabam por misturar alhos com bugalhos. Uma pessoa vê gente de alto nível, bastante credível, juntamente com o outro que, lá está, que foi tomar chá com o ET. Não é? Claro. E isso vê-se aos pacotes. Claro. É uma das coisas que me chateia mais, sem dúvida alguma. Eu jamais estaria sentado ao lado de determinadas pessoas. Não sei se isso é bom ou mau, mas enfim, seria de facto a minha opção, a não ser que houvesse uma mesa de debate aberta e desse para expor bem na presença do público as duas perspectivas, não é? Mas é algo que vende muito. Pois é, sim, claramente. E a UFO Brasil também faz muito isso, no fundo. Claro, sim, mas eu percebo, e quando se tem um ponto de vista, obviamente, de monetário, não é? Em que aquilo no fundo é um negócio, eu percebo essas escolhas. No caso da SPO, como nós nunca tivemos um intuito financeiro, isto no fundo foi um bocadinho carolice, foi um bocadinho ingenuidade, porque nós achávamos que o trabalho ia ser apresentado de uma determinada maneira e depois também fomos um bocadinho surpreendidos com a qualidade de algumas intervenções desse primeiro evento, e isso também prejudicou um bocadinho depois a nossa capacidade em futuros eventos de convidar outros cientistas para participarem nesse tipo de eventos, porque aquilo que nós sempre tentámos foi criar relações mais estreitas com a comunidade científica. Pronto, isso foi aquilo que nós tentámos fazer, porque o conhecimento deles é extremamente importante para a investigação, nós iríamos precisar necessariamente do conhecimento deles. E depois este tipo de situações, obviamente nós fizemos sempre o disclaimer no início de que cada intervenção representava a opinião particular de cada investigador, mas depois a verdade é que lá está, pessoas de má fé, como era o caso deste cientista que eu juro que não me recordo o nome, de querer nos juntar àquele tipo de investigação ou aquele tipo de ovniologia, quando o nosso objetivo sempre foi claramente o contrário, e não creio que ele pudesse pegar num caso da SPO e dizer que nós tínhamos feito um trabalho idêntico. O comentário foi feito dirigido a vocês ou foi para a comunicação social dizer isso? Não, isto foi uma troca de conversas quer dizer, no site dele, eu acho que, mas na altura eu acho que ele tinha um blog, isto já foi há tanto tempo, na altura eles tinham um blog que tinha alguma visibilidade e sei que foi um comentário que ele fez e depois isso gerou uma conversa e uma discussão entre mim e ele, depois acabou por não darem a nada, porque não estávamos a partir dos mesmos pressupostos e portanto era impossível qualquer tipo de conversa, mas isto mostra que lá está, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que divulgamos, porque podemos depois ser associados de uma maneira incorreta ou mais facilmente podemos ser englobados numa determinada categoria e afastar potenciais aliados que seriam extremamente importantes na investigação. Mas, por exemplo, o trabalho que a Exopolítica faz eu acho que é extremamente importante porque, apesar de tudo, é importante para as pessoas saberem o que é que os governos, nomeadamente o governo norte-americano, sabe e nós não sabemos. Eu acho que isto é extremamente importante. E é importante também trazer para a agenda política a divulgação deste tipo de informação. E, aliás, o que eu mais adorava que existisse era haver um organismo internacional que juntasse, lá está, cientistas e que juntasse também investigadores e que conseguissem colaborar, porque isto, a verdade é que a ovniologia não é só à base de cientistas, também há muitas. Quando digo cientistas estou aqui a restringir às ciências matemáticas, às ciências objetivas, mas isto inclui uma série de outros atributos, de outras disciplinas, todas elas a contribuir para a investigação do fenómeno OVNI. Isso era o que devia haver, uma instituição internacional, uma instituição europeia, que se dedicasse a este tipo de investigação, porque a verdade é, independente da natureza, nós temos aqui situações, nomeadamente situações de quase colisão, por exemplo, com aviões, que podem representar, obviamente, uma ameaça à segurança das pessoas. Nós temos casos em que, por exemplo, um objeto que é detectado no radar poderá, inclusivamente, disputar uma guerra entre países, uma guerra nuclear, ou seja, do que for. Ou seja, bom, isso já foi no passado, não é? Portanto, há situações dessas, não é? Portanto, se não aconteceu no passado, acho que hoje em dia, em princípio, não é?
com sistemas de detecção bastante mais desenvolvidos. Não é? Se nos anos 60 isso não aconteceu, hoje em dia acho que também não iria acontecer. Não é? Sim, eu não digo que o risco seja grande, eu acho que o risco é muito diminuto, mas o que eu estou a dizer é que é uma realidade que pode ter outro tipo de implicações. E que é uma realidade que tem que ser investigada, não é? Lá está, é essas pessoas que sofrem com as observações que têm ou com as experiências que têm, obviamente que elas precisam de um determinado tipo de acompanhamento que neste momento não estão a ter. Pronto. E eu acho que isso era extremamente importante. Mas, enquanto isso não acontece, o apelo que eu faço é investigadores portugueses se sentem a uma mesa, façam uma cimeira, discutem pontos de vista e vejam se é preciso criar, se é possível criar uma estrutura comum de investigação e de divulgação, concentrar esforços, já que somos tão poucos, para que o fenómeno volte a ser levado com seriedade ou que apareça mais na comunicação social, para que possamos fazer a investigação e a divulgação que a temática em Portugal merece. Muito bem. Fica então o apelo. Nuno, muitíssimo obrigado. Nós chegamos ao nosso limite de tempo. Muito obrigado por esta partilha. Pode ser que haja mais, quem sabe, volte a ser convidado para mais, porque esta conversa iria com certeza continuar durante mais um tempo e faz sentido, se calhar daqui a uns tempos, voltarmos a falar. Falamos também com outros convidados, porque as conversas às vezes ficam a meio. Mas muito obrigado por teres aceito o convite, pela disponibilidade de estares aqui obrigado, a dar a tua opinião. Filipe, muito obrigado também. Obrigado, Francisco. Mais este apoio. Um grande abraço a todos, até à próxima sessão. Bom fim de semana. Abraço a todos. Deus, obrigado. Deus. Obrigado.